Meus irmãos e meus amigos, boa tarde, boa noite. Muitas pessoas têm práticas que são condenáveis e essas práticas, elas são muito frequentes aqui no território nacional e as pessoas fazem porque dizem que têm liberdade de fazê-lo. Ninguém está questionando a liberdade de fazer essas coisas, mas as pessoas não examinam as escrituras sagradas e muitas lideranças religiosas perderam completamente o temor de suas responsabilidades perante Deus. Há duas coisas nesse país que se pratica muito: a necromancia e a idolatria. E ambas são condenadas por Deus Pai. Aí vem aquele velho argumento: ah, mas isso foi no passado, isso foi mal entendido. Se ele proibia a idolatria e principalmente a consulta, a pressuposta consulta aos mortos, é porque eles tinham medo de alguma revelação, de alguma coisa, e vem esses artifícios todos. O que eu quero convencer a muitas pessoas é que a necromancia e a idolatria, quando são praticadas juntas, ou em um lugar a necromancia e em outro lugar a idolatria, Jesus não concorda com isso e o Espírito Santo de Deus não está presente. Pode estar até presente o Espírito Santo em algumas pessoas cristãs que tenham consciência do que está acontecendo ali e não participem. Jesus Cristo não tolera a necromancia nem a idolatria, porque nós vamos ver aqui a perfeita e total consonância entre os propósitos de Deus e os propósitos de Jesus, mostrando que ambos têm o mesmo pensamento. Não há nenhuma discordância entre Deus Pai e Deus Filho. A tentativa de consultar os mortos, de invocar espíritos, o hábito de ajoelhar-se perante imagens de gesso e porcelana, pensando que ali existe um espírito de uma pessoa virtuosa, são duas práticas condenadas por Deus Pai e por Deus Filho também. Vamos ver se é possível nós dissociarmos a vontade de Deus Pai e a vontade de Jesus. Não é. Vamos ler umas poucas palavras que vão demonstrar isso. Vamos ao Evangelho de João, capítulo 12, a partir do versículo 44. Jesus faz um resumo da sua missão. E Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê, não em mim, mas naquele que me enviou. Esse versículo é bastante contundente. Quem crê em Jesus Cristo obrigatoriamente está dando credibilidade ao Deus Pai, ao Deus do Antigo Testamento, digamos assim, usando o tipo de raciocínio que muitas pessoas que não são cristãs usam. Jesus está dizendo: se vocês acreditam na minha palavra e nos meus ensinamentos, nas minhas orientações, são obrigados a crer também no Pai que me enviou. Então Jesus não está aqui dizendo que haja uma dissonância, pelo contrário, uma perfeita consonância entre a sua vontade e a vontade de Deus Pai. Esse negócio de Deus velho do Antigo Testamento e um Deus novo, Jesus Cristo do novo, um cristianismo redivivo e coisas desse tipo,
são absurdos doutrinários para enganar pessoas. Jesus continua no seu discurso, versículo 45: e quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Jesus está dizendo: eu me identifico perfeitamente em Deus Pai e Deus Pai em mim. Pode usar qualquer versão bíblica, eu estou usando a Nova Versão Internacional. No 46, eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Agora vem parte importante. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Jesus está dizendo aqui: quem negar os meus ensinamentos, está negando os ensinamentos da palavra revelada, do Logos, e está também negando a vontade de Deus Pai. Porque ele está aqui exaustivamente dizendo: os meus propósitos, os propósitos de meu Pai e os propósitos da palavra revelada, isso aqui que muita gente escarnece e evita, estão em perfeita consonância. É Jesus quem está falando, não é um franco atirador. No 49, muito importante, porque eu, Jesus, não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Jesus está dizendo: eu não tenho utilizado a minha doutrina nem a minha palavra, porque quem põe doutrina e quem põe palavra na minha boca é aquele que me enviou. Impossível que uma pessoa de mediana inteligência não consiga entender que Jesus está dizendo: quem ama a mim, ama o Pai. Quem rejeita o Pai, rejeita a mim. Não vamos utilizar isso num sentido único, não. É no sentido de vai e volta. Jesus representa Deus Pai e Deus Pai se manifesta em Jesus. O versículo 49 é muito claro: porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Aí muitas pessoas dizem: eu faço objeções ao Deus do Antigo Testamento, eu só me limito aos ensinamentos de Jesus. E pensa que está sendo sábio. Pode, no caso, enganar a muitas pessoas ingênuas, mas quem tem conhecimento do Evangelho, não. Todo aquele que rejeita a Jesus, rejeita a Deus Pai. Quem rejeita a Deus Pai e a sua palavra, rejeita também a Jesus. Não há dissensão na casa de Deus. Se na minha casa eu não permito dissensão, nunca permiti e não permito, como é que Deus Pai e Deus Filho vão trabalhar em dissonância? É uma coisa impossível. Mas tem gente que ainda crê nisso para justificar certas práticas condenadas tanto por Deus Pai quanto por Deus Filho. Versículo 50. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim eu falo. Você ama Jesus? Ama Jesus. Você gosta dos ensinamentos de Jesus?
pois os ensinamentos de Jesus são os mesmos ensinamentos de Deus Pai. Agora, é preciso colocar isso no entendimento de cada um. Jesus está tornando impossível alguém utilizar de algum artifício para escapar a essa verdade. É impossível dissociar a figura de Jesus e a figura de Deus Pai. E quem quiser desqualificar um, vai desqualificar o outro. Na minha casa é assim também. Ou está bem com todo mundo, ou então as coisas vão ter que ser, no caso, revistas. Não há divisão, não há partidarismo, não há, digamos, corporativismo. Eu gosto do seu filho, mas detesto a sua filha. Eu gosto de você, mas não gosto da sua esposa. Isso não existe. Ainda mais entre espíritos puros e soberanos. Mas tem gente que não entende o Evangelho e quer se basear no ensinamento de eruditos, que só ensinam coisa errada. Coisas erradas que são propagadas década após década. Jesus continua no capítulo 14, a partir do versículo 7, dentro dessa mesma consonância que existe entre o Pai e o Filho. Se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Por isso Jesus, no Evangelho de João 10, versículo 30, diz: eu e o Pai somos um. E quiseram apedrejá-lo. No versículo 8, replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, porque isso nos basta. Jesus disse-lhe: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Mais uma vez eu pergunto: há pessoas que adoram Jesus, o amor, a misericórdia, a mansidão, também a humildade, mas proferem as piores heresias contra Deus Pai, só porque não satisfaz aos seus aspectos doutrinários e está pecando. Quem fala contra Jesus não tem Deus Pai. As pessoas que negam o Evangelho de Cristo, quando nós pregamos o Evangelho de Cristo, têm a ousadia de dizer: ah, mas Deus é que sabe. Todos os caminhos levam a Deus, não é mesmo? Aí você tem que respirar 3 vezes e ter muita paciência, muita misericórdia. 10. Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Muito bem. São vários versículos que afirmam de maneira categórica, insofismável, é para pegar ou negar. Não é para criar sofisma nas palavras de Jesus. Aonde se pratica a tentativa de consultar espíritos e aonde se pratica adoração à imagem de gesso, porcelana, etc., nem Deus Pai está presente, nem Deus Filho está presente e nem o Espírito Santo de Deus está presente. Está presente um espírito de confusão. É por isso que muita gente vai a certos ambientes religiosos
pratica uma religiosidade e está cometendo um gravíssimo erro por não conhecer as palavras de Jesus. O mesmo Jesus que dizem conhecer, o mesmo Jesus que dizem amar, o mesmo Jesus em que dizem acreditar, mas só acreditam em algumas palavras, não em outras palavras. Eu falei na idolatria. Deus Pai, como também Deus Filho, eles condenam a idolatria. No livro do profeta Isaías, no capítulo 42, no versículo 8 e no versículo 17, há uma severa condenação à prática da idolatria. Versículo 8: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. E no 17: Tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens de escultura e as imagens de fundição e dizem: Vós sois nossos deuses. As pessoas dizem: Vós sois nossos deuses, dizem sim, não com a sua boca, mas com o seu coração e o seu entendimento. Temos em Levítico 19 e 20 duas passagens que mostram a condenação de Deus Pai, mas também a condenação de Jesus. As pessoas não querem acreditar, então vamos rever o que nós lemos, não é? O que diz em Levítico capítulo 19, versículo 31: Não vos voltarei para os necromantes, nem para os adivinhos, não os procureis para seres contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Quer dizer que é Deus que diz isso, mas Jesus não diz? Exatamente, é Deus Pai e Deus Filho que confirmam que a consulta aos mortos é algo condenável, tanto por Deus Pai quanto por Deus Filho. Não vamos dissociar os textos que nós lemos. Outra condenação, a necromancia, está em Levítico, capítulo 20, versículo 6. Quando alguém se virar para os necromantes e para os feiticeiros, para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do seu povo. Então, as pessoas amam Jesus, dizem que vão chegar a Deus, dizem que todos os caminhos levam a Deus, praticando necromancia e praticando idolatria. E pensam que Jesus está no meio. Pensam que Jesus está no meio e que existem anjos, miríade de anjos sobrevoando e concordando com isso tudo. Não. Resumo da história. O texto que eu li condena a necromancia e a idolatria. Não só por Deus Pai, como por Deus Filho. Jesus identifica-se perfeitamente com Deus Pai, dizendo: eu vim, e a doutrina que eu trago, a vontade que eu trago, os ensinamentos que eu trago, a missão que eu trago, são manifestação não apenas da minha vontade, mas a vontade de Deus Pai. Tudo aquilo com que Jesus, concordo, o Pai concorda também. E tudo aquilo que ele, Pai, rejeitar, eu, Jesus, rejeito também. É uma palavra dura, mas é a palavra das Escrituras Sagradas. E não é mistério, porque muitas pessoas querem negar as Escrituras Sagradas. Ficou bem claro, meus amigos, meus irmãos, que quando nós usamos as Escrituras a favor da verdade e não de uma verdade, as coisas ficam bem diferentes. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.